Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse momento que vocês vão ver essa aula. Então, vocês sabem, a gente está nessa saga onde eu tenho que deixar as aulas gravadas para vocês, porque eu não estou podendo participar no momento 5, tá? No caso, essa é a aula de reposição ou anteposição, depende do momento que você vai assistir, referente ao dia 1º de dezembro, tá bom? Então, curso de Matemática Elementar, licenciatura em Química. Na última aula, então, nós estávamos falando sobre funções, tá? A gente definiu o que era uma função. A ideia hoje, então, é fechar essa breve introdução de função, para que a gente possa, então, começar os tipos de funções que nós vamos estudar, tá bom? E a gente vai partir, então, para funções afins. Antes, então, eu vou fazer algumas observações e uma última definição que eu não passei, de quanto que funções são iguais. Vamos explorar alguns exemplos e vou tentar resolver um ou outro exercício do livro que eu tinha deixado para vocês, tá bom? Como sugestão para resolver, lembra, não precisa resolver todos, mas só o que for possível e de modo que ajude o seu estudo, tá bom? Alguns conceitos gerais sobre funções, por exemplo, são muito importantes. Quando que uma função é crescente, decrescente, quando que uma função é injetora, sobrejetora ou bijetora, funções inversas. Essa parte a gente deixa para trabalhar no final do curso, quando a gente introduzir os principais tipos de funções, porque a gente vai precisar ter manejo, traquejo dessas funções, ok? Então, para eu falar de uma função inversa, eu vou falar de uma inversa como uma função afim, ou de uma função raiz, dependendo do domínio, da imagem. Então, eu preciso saber trabalhar com funções afins, coisas desse tipo, tá bom? Por exemplo, a inversa do exponencial é um logaritmo, então a gente precisa conhecer, tá? E aí, então, falar sobre isso. E a gente vai ver que funções para ter inversa têm que ser bijetoras, então a gente vai ter que saber manusear esse tipo de funções para saber identificar quando que uma é injetora ou sobrejetora e quando for as duas bijetoras, tá bom? E também, para falar sobre inversa, só para fechar esse resumo, então que eu não estou pulando, que realmente a gente deixa para o final, é que eu preciso falar de composições de funções. Então, para poder compor duas funções, eu preciso saber trabalhar com elas, tá bom? A gente vai ver que essa inversa de funções significa que quando eu pego duas funções, faço a composição e obtenho uma função que a gente chama de identidade, tá? Então, assim, por isso a gente pula esse pedaço e volta ao final do curso para poder trabalhar com ele, tá bom? Bom, passando aqui para mesa digitalizadora, para a tela onde a gente trabalha, o que a gente viu, né, só fazendo um breve resumo da aula passada? Nós vimos o que era uma função, e eu vou pôr de forma bem resumida aqui, tá? Nós vimos que uma função f de a em b, lembre que a e b são subconjuntos dos números reais para a gente, tá bom? Podendo eventualmente ser os, né, a ou b ou os dois, né, serem o conjunto dos números reais. É uma regra, uma lei que ensina como que a gente associa cada elemento x que está em a um único y em b, tá bom? E esse y a gente chama a imagem de x pela função ou pela aplicação f, tá bom? Então, isso é a noção, né, de função. A gente fez os diagraminhas na aula passada, então só fazer um resuminho aqui, ó. A é onde está saindo, B é onde está chegando, F é a regra que ensina como a gente faz essa relação. Você manda x no yzinho que a gente chama de f de x, tá bom? E a gente viu, então, que este A é denominado o domínio da função. O B é chamado o contradomínio da função. Okay? E onde, de fato, a função chega, eu preciso que vocês recordem isso, né? Você pode voltar aqui, por exemplo, nos exemplos que eu passei para vocês, ou rever a aula inteira passada. De fato, onde a função chega, a gente tem um conjunto de imagem. Então, esses são os elementos que caracterizam, compõem uma função. Tá? Eu tinha deixado, então, alguns exercícios. Antes de explorar mais um pouquinho, dizer quando que duas funções são iguais, a gente vai tentar agora resolver um ou outro desses exercícios e eu quero deixar, então, depois uma observação clara sobre o domínio da função, tá bom? Estou aqui, enquanto eu falo com vocês, abrindo o livro e vou passar, então, um desses exemplos. Por exemplo, o número 161, a questão 161, da página 93 que eu havia deixado para vocês. Eu vou printar ela aqui e vou pôr para vocês. Vocês vão ver, é grande, eu não vou fazer tudo, porque senão também fica, a gente gasta quase todo o tempo da nossa aula só para resolver uma questão, tá? Então, aí é bom que eu posso fazer essa observação que eu gostaria sobre o domínio. Então, eu vou começar falando, né, essa observação, vou escrever, deixar registrado, e a gente faz alguns exemplos aí para a gente poder partir, então, quando que funções são iguais, tá bom? Então, quando a gente está pensando no domínio de uma função,
na verdade, a gente está pensando, né, assim, dê o domínio da seguinte função. Você está pensando no maior conjunto possível onde você pode calcular essa função, ou seja, onde você pode trabalhar com essa função. Observe que eu poderia falar para a letra A, ó, o domínio é o número 1, né? Não há problema nenhum no 1. O domínio, sei lá, poderia ser 1, 2 e o 3, ok? Mas aí, assim, ficaria uma coisa muito vaga. Você quer o maior possível. Então, toda questão, toda vez que você se depara com a situação como essa, fala assim, ó, determine o domínio, ou dê o domínio, né, de determinadas funções, você está pensando no maior possível, tá bom? No maior possível. Ok? Então, isso, por exemplo, nesse caso A é um caso sem emoção, mas por exemplo, se você pega esse caso B, né, então, já antecipando um pouquinho do problema, você poderia falar, o domínio pode ter o 5, o 7, o 10, podia pensar numa coisa grande. Mas ele quer que você dê o maior possível, e você tem que identificar onde as funções têm problema, certo? No caso aqui, é recordar um pouquinho de matemática básica. Como eu estou dividindo por uma expressão, eu preciso fazer a pergunta, né? Quando eu divido, tem alguém, né, ou algum número que eu não possa dividir por este número? Para você se recorda, olha, você não pode dividir por zero. Então, você terá algum problema com uma função como essa se o seu denominador for o número zero. Mas para ser o número zero, é claro que a única opção é o x ser o número menos 2. Então, quando você for falar do domínio, olha, são todos os números que não forem o menos 2. Isso é feio, né? Dizer isso. Então, a gente vai dizer, olha, o domínio dessa função, ele é os reais, exceto o número 2. Okay? É assim que a gente expressa isso, tá bom? Mas deixa eu, né, já que eu falei um monte, eu quero então deixar essa questão do domínio registrada para vocês, tá bom? Então, a questão do domínio, né, como eu falei, é o maior possível onde é o maior possível de possível efeito. Então, é o maior onde a gente pode, né, calcular a função, tá bom? Então, como eu falei, quando a gente escreve, fica subentendido isso. Então, assim, quando estamos a determinar o domínio de uma função f, estamos determinando de fato. Aí eu vou pôr de outra cor, tá? Só para deixar bem destacado. O maior, ou seja, o mais amplo, que contenha mais domínio possível para essa função. Ok? Então, olha só, os casos, antes de passar para o problema que a gente está trabalhando, se resume, de maneira grosseira até, dizendo, a dois, tá? Então, assim, quando você está dividindo ou extraindo raiz, tá? Olha, gente, então, assim, eu estou sendo bem grosseiro, como eu falei, pelo seguinte, é óbvio que não se resume a isso. Por exemplo, se você conhece logaritmo, certo? Então, quando você está falando de uma função que envolve logaritmo, a gente tem algumas restrições sobre o logaritmo. O logaritmando precisa ser maior que zero, ok? A base precisa ser maior que zero, diferente de 1. Mas, essencialmente, aqui nesse primeiro momento, como a gente não tem contato com essas funções, por exemplo, logaritmos, ou funções com alguma outra complexidade maior, se resume a isso, tá bom? E você precisa lembrar o que, olha, toda vez que eu estou dividindo, né, ok? Eu vou deixar esse outro só para englobar esses casos que eu falei aqui, né? Outros, e aí, nos momentos adequados, a gente fala desses outros, tá bom? Então, quando a gente está dividindo, você para e se pergunta, o mesmo caso que eu falei, toda vez que eu quero dividir, eu tenho que lembrar, eu não posso dividir por zero. Toda vez que eu vou extrair uma raiz quadrada, ou, melhor dizendo, uma raiz de índice par, eu tenho que lembrar que eu não posso extrair raízes, né, de índice par, em particular quadrado, de números negativos, tá bom? Então, assim, se você entende o que fazer com, por exemplo, esta função aqui, ó, f de x, 1 sobre x, e esta função aqui, né, sei lá, g de x, raiz quadrada de x, você consegue trabalhar com os outros problemas
numa boa, tá bom? Então, quando eu estiver pensando no domínio dessa primeira função, eu tenho que fazer a pergunta, né? Por quais números eu posso dividir? Você pode dividir por todos que não são zeros, tá bom? Então, todos que não são zeros é simbolizado assim, os reais exceto o zero. Ou poderia vir escrito assim, R exceto o zero, que eu usei lá atrás R exceto 2, tá bom? O domínio de funções como o do item B, então o domínio da função G, você lembra, olha, quando eu tenho que extrair raiz quadrada de números, ok? Eu preciso que esse número seja positivo, ok? Ou, na pior das hipóteses, zero. Então, estou falando que são os números reais positivos, ok? Esse R com mais embaixo, então, como eu falei, era bom que vocês dessem uma olhadinha na noção de conjunto. Na verdade, eles não são os números reais, que são maiores ou iguais a zero, ok? Ou ainda, no intervalinho, né, todos os maiores ou iguais a zero. Okay? Mas se resume a isto, tá bom? Nesse primeiro momento, nesse contato inicial nosso com função, tá? Você poderia, né, com razão, me perguntar, né? Por exemplo, se tivesse um caso C, assim, né? É uma função, sei lá, h de x. A raiz de índice par, então 2n, do número x, tá bom? Esse caso, o domínio é o mesmo, tá bom? Esse n para a gente é um número inteiro positivo, natural, tá bom? 1, 2, 3, etc. Okay? Então, o domínio dessa função h é o mesmo, tá? Então, eu vou deixar aqui registrado pelo mesmo motivo, ok? Você não pode extrair raízes de índice par de números negativos. Né? Toda vez que você multiplica o mesmo número por ele, uma quantidade par de vezes, esse resultado resulta no número que é positivo, tem sinal positivo, é grande sinal, tá bom? Então, se resume a isso o nosso estudo do domínio, tá? Com essa observação, a gente consegue resolver, por exemplo, esse exercício, certo? Se você olha para esse exercício, então, como eu falei, fazendo algumas dessas primeiras, então, o item A, tá? A função f de x igual a 3x mais 2, ela não envolve problema nenhum, né? Ela não está dividindo por ninguém, não está extraindo a raiz de ninguém. Observe que, até no livro, né, nesses exemplos iniciais, se resume a isso, dividir ou extrair raiz, né, onde está o seu problema, tá bom? Então, o item A não há nada a fazer, né? Eu posso multiplicar qualquer número por 3 e somar por 2. Então, pronto. Se eu posso fazer isso para qualquer número, né, pensando na solução do problema, vou passar a reguinha aqui e falar da solução do problema. Né? Então, reguinha, solução do problema. Se eu posso fazer isso para qualquer número, então o domínio da minha função pode ser qualquer número, logo é o conjunto dos números reais. Okay? Já para o item B, então vamos voltar lá na pergunta. Né? Para o item B nós temos um problema. Né? Eu tinha até comentado antes resolvido, mas agora acho que talvez faça mais sentido para você. A função é 1 sobre x mais 2. Aí vocês perguntam, se eu estou dividindo, né? Lembra, a função você está pegando alguém e está dividindo. No caso, 1 dividido por x mais 2. E você lembra, eu posso dividir por qualquer coisa que não seja zero. Então, o domínio da nossa função, ela precisa ser quem? Os números reais, de modo que o denominador, no caso de x mais 2, seja diferente de zero. Ok? Ele está fazendo o papel desse primeiro caso aqui, o x. No nosso denominador, a gente só tinha o x, certo? Você vai pegar quem está lá embaixo e vai dizer que isso precisa ser diferente de zero. Mas dizer que, então, x mais 2 precisa ser diferente de zero, você está dizendo o seguinte, olha, são os números reais, de modo que o x seja diferente de menos 2. Ok? Acho que lá atrás também tem escrito até 2, então corrijam, né, por favor, tá? Embora eu tenha apagado, acho que, claro, é o menos 2, tá bom? Agora estou na dúvida, eu apaguei também. Mas então, dizer que o domínio são os números reais diferentes do menos 2 é dizer, olha, são os reais, exceto o menos 2. Está resolvido a questão, certo? Se você, por exemplo, passar para o item C, é a mesma coisa, né? Ok? Então fica para vocês pensarem sobre o item C, tá? No caso aqui, como você vai ter x ao quadrado menos 4 diferente de zero, vai ter assim, x ao quadrado menos 4 diferente de zero. Então você vai ver que o x precisa ser diferente de 2 e de menos 2, tá bom? Só essa observação aí. Para a gente poder, então, finalizar essa questão, eu vou fazer, por exemplo, o item... eu vou fazer o D e o E, tá bom? Então, o item D e o item E. O item D é a função P de x, raiz quadrada de x menos 1. Okay? Então, vou precisar quebrar mais uma página aqui. Então, o item D é a função P de x, raiz quadrada de x menos 1. E aí, de novo, você lembra, olha, eu estou falando de raiz de índice par, raiz quadrada, então o domínio da nossa função P
ela tem que ser o quê? Os números reais, de modo que o nosso, né, o número dentro da raiz seja diferente de zero. Okay? Então, são os números reais tais que, diferente não, maiores ou iguais a zero, perdão, maiores ou iguais a zero. Okay? Você não pode extrair raiz de número negativo. Mas dizer isso, então, é o mesmo que dizer que são os números reais que são maiores ou iguais a 1. Okay? É claro que se você pegar qualquer número menor que 1 e subtrair uma unidade, isso dá negativo, certo? Então, pronto. Dizer que são os maiores do que 1 é intervalinho. Então, 1, qualquer número maior do que 1. 1 mais infinito, ok? Para fechar essa rodada de então, exemplos barra exercício, né? É um comentário até, vocês estão estudando já professores, né? Exemplo e exercício é a mesma coisa, né? Às vezes a gente resolve exemplo em sala e o aluno fala, você não fez exercício, professor. Um exemplo é um exercício resolvido, não muda nada. Né? Eu tenho optado já por dar como exemplo os exercícios que eu evito um pouco dessa reclamação, então serve de orientação para vocês. Não há diferença nenhuma entre exemplo e exercício, tá bom? É claro que o exemplo a gente escolhe alguns, né? Se no exercício você tem diversos para fazer, mas a ideia é entender a essência que está aqui, tá? Não há tempo com o professor, até mesmo com o aluno, resolver todos os exercícios, tá bom? Então a gente opta pelo que é possível de ser feito, tá? Tentando fechar, complementar a matéria. Então, o item E é a função Q de x, 1 dividido por raiz quadrada de x mais 1, ok? Então, essa casa os dois problemas nossos iniciais, tá? Quais são os problemas? Extrair raiz ou dividir. Então, a função Q de x é 1 dividido x mais 1 raiz, certo? Bom, aqui a gente tem que juntar duas informações que nós sabemos, né? Ok, para poder resolver. Talvez, então, seja o exemplo mais interessante apresentado até o momento. Eu estou dividindo, ok? Antes de me preocupar com a raiz, eu estou dividindo. Se eu estou dividindo, eu não posso dividir por zero. Existe apenas um número, né? Que vai ter, então, aqui embaixo, que vai poder zerar isso, que seria assim, ou x igual a menos 1. Por quê? Menos 1 mais 1 dá zero, raiz de zero é zero, ok? Então, a nossa questão não é só olhar para a raiz, porque pela raiz, x mais 1 poderia ser maior ou igual a zero, certo? Então, x mais 1, x seria maior ou igual a menos 1. Mas, por outro lado, como eu estou dividindo, por estar dividindo, eu não posso extrair a raiz de zero, certo? Porque isso daria zero. Então, o x tem que ser diferente de menos 1. Se a gente junta as duas informações, você quer os números que são maiores ou iguais a menos 1 e não podem ser o menos 1. Então, você está dizendo que você quer os números maiores do que menos 1. Então, pronto. O domínio da sua função Q, nesse caso, né, são os números reais. Se você quiser escrever igual eu fiz lá atrás, deixando bonitinho, tá bom? Tais que, no caso, x mais 1 seria maior ou igual a zero e x, né, a gente precisa tomar esse cuidado, né? E x mais 1 é diferente de zero. Aí, se a gente junta as duas informações, a gente resolveu ali atrás, nós vimos, então, que são os números que são maiores do que menos 1, ok? Então, escrito em chaves, forma tabular, ou intervalinho, né? Todos os números maiores do que menos 1. Pronto, ok? Os outros exercícios, embora sejam interessantes, importantes, fica para vocês poderem pensar, tá? Claro, havendo alguma dúvida, vocês podem marcar um atendimento. Há outros, né, os exercícios selecionados para vocês, mas escolhi gastar uns minutinhos da aula para a gente poder fazer isso, tá? Para poder fechar, então, essa sessão inicial, nós vamos falar sobre quando que duas funções são iguais, tá bom? Funções iguais fica feio. Igualdade de funções, talvez fique melhor. Ok? Então, quando duas funções, na verdade, são iguais, quando elas definem a mesma situação, tá bom? Então, se eu tiver, digamos, sejam f de a em b, né, dada por f de x igual a y, e g de c em d, dada por g de x, sei lá, igual, sei lá, y barra, que pega x e manda em y, x e manda em y barra. Então, o seguinte, f, eu vou já usar o símbolo, tá bom? A função f será igual à função g, então, assim, essas funções coincidem, são iguais, tá bom? O mesmo símbolo de igualdade.
quando o domínio de uma foi igual ao domínio da outra, então A foi igual a C. Então, melhor que deixar A igual a C, porque nem sempre aparece A e C. Domínio da função f igual ao domínio da função g. O contradomínio, no caso aqui, B, for igual a D, o contradomínio de f for igual ao contradomínio de g, e elas tiverem a mesma lei de formação, ou seja, então, tudo isso tem que acontecer, ok? Os três tópicos, necessariamente. F de x ser igual a g de x para todo, esse A de cabeça baixa para todo, x no domínio da f, tá bom? Que é igual ao domínio da g, então não há diferença escrever, no domínio da função, tá? Precisa acontecer os três, tá bom? Então, quando isso acontece, nós dizemos que a função f é igual à função g. Caso contrário, elas são funções diferentes, tá bom? Muitas vezes a gente olha só para a lei de formação da função, ok? Mas não basta que a lei de formação coincida. É necessário que coincida essas três condições sobre a função. Tá bom? Vamos explorar alguns exemplos, porque às vezes uma função pode ter uma apresentação, sei lá, de maneira diferente, e a gente ser induzido a dizer que elas são diferentes. Então, eu vou começar com um exemplo bem simples para vocês verem isso na prática, tá bom? Então, exemplo A. Imagina o seguinte, olha, eu tenho então um conjunto A com os elementos 1, 2 e 3. Bem simplesinho, tá? Então, tem 3 elementos no nosso conjunto A. O conjunto B, então, a função sai de A, vai para B. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, ok? Aí, vamos pensar comigo o seguinte, olha, eu tenho uma função f de A para B, que faz o seguinte, ela pega o x e manda em f de x igual a x menos 1. E tem uma função g, também de A para B, que pega o x e manda em g de x, como sendo x ao quadrado menos 1, dividido por x mais 1. Okay? Aí você olha aqui e fala assim, são coisas aparentemente diferentes, então essas funções são diferentes. Isso é uma conclusão falsa, tá bom? Pelo seguinte, de fato essas funções são iguais. Ambas, né, então, foram construídas, escolhidas com o mesmo domínio e contradomínio, certo? Ok? Só que o que está implícito aqui é o seguinte, tá? Você está dizendo isso, eu vou pegar então o rosa. Quando a gente está dizendo isso, o que a gente está sendo forçado a dizer é o seguinte: o conjunto imagem delas tem que ser o mesmo, tá? Okay? Não basta apenas que coincida domínio e contradomínio, o conjunto imagem tem que ser o mesmo. Aí a gente, em geral, para olhar para a imagem, olha só para a lei de formação, né? Essas duas, na verdade, são iguais, exceto quando o x for o número menos 1. Aí a gente vai ver como que a questão do domínio influencia para a gente igualdade entre funções, tá bom? Mas, né? Então, se eu for analisar, o que acontece quando eu calculo f de 1? Então, eu fico com 1 menos 1, isso é 0. F de 2, então eu fico com 2 menos 1, isso é 1. E f de 3, 3 menos 1, isso é 2. Então, né? F de 1 dá 0, F de 2 dá 1 e F de 3 deu 2. Se a gente calcular para G, observe comigo, o que dá G de 1? É 1 ao quadrado menos 1 sobre 1 mais 1. Então, 1 ao quadrado é 1, 1 menos 1, 0, 0 dividido por 2, 0. No primeiro já bateu, certo? G de 2. Então, você vai ficar com 2 ao quadrado menos 1 sobre 2 mais 1, certo? 2 ao quadrado é 4. Menos 1, 3. 2 mais 1, 3. 3 dividido por 3, 1. Opa, bateu para o 0. Bateu para o 1, né? Na verdade, bateu para o x igual a 1 e para o x igual a 2. O que vai acontecer para o x igual a 3? G de 3, ok? Você fica com 3 ao quadrado menos 1 sobre 3 mais 1. 3 ao quadrado é 9, menos 1, 8. 3 mais 1, 4. 8 dividido por 4, 2. Bateu para todos. Opa, então essa atende a definição, né? Ok? F de x, né? O que a gente acabou de dizer aqui, na verdade, é que f de x é igual a g de x para todo x em A. Ou seja, quando x for 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Ok? 1, 2 e 3. Então, a gente diz então, que nesse caso as funções f e g coincidem. Pronto, então a gente tem exemplo de uma função que aparentemente era diferente da outra, mas coincide. Okay?
Olha como a questão do domínio é importantíssima para a gente. Eu vou explorar um pouquinho esse exemplo, tá? Então, exemplo B. Ó, exemplo B. Se eu colocasse só assim, olha, x menos 1 e g de x ao quadrado menos 1 sobre x mais 1. Pelo que você viu lá atrás, então a gente vai dizer, olha, estas funções coincidem, certo? E aí que mora o nosso erro, tá? Essas funções não coincidem se a gente pensar no maior domínio possível. A questão do domínio é importantíssima aqui, tá bom? Por quê? Observe comigo. Você pode tirar uma unidade de qualquer número. Então, o domínio dessa função são os reais. Ok? Lá atrás, o domínio veio pré-estabelecido, certo? Não foi nada, igual a gente disse, você admite como sendo o domínio o maior possível, certo? Então, o domínio da função f são números reais. É o conjunto dos números reais, certo? E o domínio da função g? Opa, você está dividindo por alguém, certo? Quando você está dividindo, você tem que tomar cuidado. Você tem que lembrar, olha, eu não posso dividir por zero. Então, são todos os números que não tornem x mais 1 zero. Né? Então, se você quiser escrever detalhadinho, o domínio da função g são os números reais, de modo que x mais 1 não seja zero. Mas, então, são conjuntos de números reais, de modo que x seja diferente de menos 1. Então, pronto. Esta função tem domínio diferente da outra, certo? Logo, f é diferente da g. Ok? Uma observação importantíssima, gente, é o seguinte, tá? Então, uma observação aqui importantíssima é o seguinte. A gente pega x ao quadrado menos 1 dividido por x mais 1. Observe que aqui eu tenho uma diferença de quadrados. Recorde lá no ensino fundamental o seguinte. Quando você tem a ao quadrado menos b ao quadrado, você pode fatorar como sendo a menos b vezes a mais b. Então, eu tenho x ao quadrado menos 1 ao quadrado, certo? Eu posso, então, fatorar como sendo x menos 1 vezes x mais 1. Isso dividido por x mais 1. Em geral, a gente quer sair simplificando, certo? Mas eu só posso fazer essa simplificação se eu não estiver dividindo por zero, ok? Então, se eu supor que o x é diferente de menos 1, então eu posso, né, simplificar, porque nesse caso eu não estou dividindo por zero. Sobraria x menos 1. Ou seja, o que a gente está dizendo é o seguinte, né? Resumindo. Para todo x diferente de menos 1, vale x ao quadrado menos 1 sobre x mais 1 igual a x menos 1. Ok? Então, por que nessa primeira vale igualdade? Porque aqui não tinha o número menos 1 no conjunto de saída, no conjunto A não tinha o número menos 1. Então, eu não teria como substituir o menos 1 aqui, nem o menos 1 aqui nesses dois x. Okay? Então, nesse caso, eu não tinha problema. Mas todo conjunto que engloba o menos 1 te inviabiliza o cálculo na função g. Então, pronto, você não pode dizer que essas funções, em geral, são iguais, certo? Então, assim, se você pega um outro tipo de conjunto, vamos imaginar aqui, ó, que o conjunto A, né, pensando B, por exemplo, certo? O conjunto A, o domínio da nossa função fosse assim, ó, os números reais, que não inclui o menos 1. Então, eu vou pôr assim, os reais positivos. Ok? Estou dizendo, então, todos os números reais positivos, por exemplo, né? Maiores ou iguais a zero. Então, nesse caso, né, se a f saísse de A para E, dada por f de x igual a x menos 1, e g de A para E, dada por g de x igual a x ao quadrado menos 1 sobre x mais 1, essas funções coincidem, ok? Esse é o maior possível? Não, no caso, assim, bastaria eu colocar a seguinte restrição. Em vez de pôr maior do que zero, eu vou sei lá, o exemplo B2, certo? Eu vou pôr assim, olha. Sei lá, então vou chamar de A2, o nosso, né, domínio. São os reais. O nosso plano está no menos 1, certo? Então, são os reais. Desculpa, eu tenho que pôr na forma tabular. São os números reais, tais que eles são maiores do que menos 1. É o maior que a gente pode fazer. Maior não só, né? No caso, é diferente, né? Porque eu posso calcular para menor. Então, diferente de menos 1. Ok? Nosso problema está no menos 1. Então, se eu quebro aqui, eu digo o seguinte, olha, a função f, que sai de A2 para E, e a função g, que sai de A2 para R, com aquelas descrições que a gente conhece, x menos 1 e g de x, x ao quadrado menos 1 sobre x mais 1, são iguais, ok? O maior estava errado. Eu estava pensando na raiz, desculpa, tá? Mas estou pensando no maior conjunto, né, possível, tá? Ok? É só você excluir o menos 1. Então, essas funções
são iguais, tá bom? Uma observação, já que eu estou falando de observação, nós temos funções que são definidas por mais de uma sentença, gente, olha só. Então, a gente pode pensar, vou pensar o seguinte, olha. F de x é x menos 1, ok? Então, isso é um cuidado. Mesmo que exista, pode ser que seja diferente, tá? Aí eu vou explorar um pouquinho esse exemplo do D3. E g de x é o seguinte, olha só. X ao quadrado menos 1 sobre x mais 1, se o x, perdão, for diferente de menos 1. E, sei lá, o número 2 se o x for o número menos 1. Então, qual é o domínio dessa função aqui, gente? Olha, o domínio da função f é os reais, a gente já comentou lá atrás, certo? O domínio da função g, você tem a função definida em dois pedaços, certo? Pelo que a gente viu, esse primeiro pedaço aqui tem domínio sendo os números diferentes de menos 1, certo? Entretanto, se o seu número for o menos 1, a sua função calcula o g de menos 1 como sendo 2, né? O que a função faz? Olha, o g de x vale 2 se o x for menos 1, né? Então, você pode calcular em todo mundo. O domínio da função g também é os reais, certo? Então, as duas funções têm domínio e contradomínio iguais, só que elas são diferentes. Por quê? Você calcula o f de menos 1 no primeiro caso, menos 1 dá menos 2. Enquanto o g de menos 1, ele, por definição, dá 2. São diferentes, a gente achou um diferente, certo? Então, f é diferente da função g, mesmo tendo domínio sendo os reais, certo? Okay? Vocês vão ver, vão trabalhar isso bastante em cálculo, no próximo semestre, né? Como, por exemplo, remover a descontinuidade de uma função. A gente chama isso de uma função descontínua. Ela tem um buraco no gráfico dela de maneira grosseira, tá bom? Então, ela tem. Essa é um tipo de tipo salto, ela dá um pulinho. Ok? O natural é que, se fosse possível calcular, fosse o menos 2, né? A gente viu aqui, ok? Então, são exemplos interessantes, tá bom? Mesmo essas duas funções tendo domínio o maior possível, iguais, contra-domínio também, elas ainda são funções diferentes, tá bom? Outro, então, um exemplo, então, falei exemplo A, exemplo B, então vamos para o exemplo C, tá bom? Próxima página, exemplo C, que é exercício também, mesma coisa, tá bom? Esse detalhamento aqui que eu estou fazendo no livro especificamente não faz. Observa o seguinte, né? Mesmo que funções tenham aparentemente leis de formações diferentes, então f de x dada por raiz quadrada de x ao quadrado e g de x, também de r para r, dada por g de x igual a módulo de x, as funções são iguais, tá bom? F é igual a g, pois o seguinte, a raiz quadrada de x ao quadrado para todo número é o módulo de x, ok? Então, é sempre um número positivo, tá bom? A gente vai falar da função modular mais lá na frente, tá? Mas mesmo aparentemente elas sendo diferentes, elas de fato são iguais, tá bom? Desculpa, só beber água aqui, garganta também ruim. Um exemplo onde elas são de fato diferentes, tá bom? É f de x igual a x e g de x igual a módulo de x. Ok? Então, são diferentes, tá bom? São tais que f é diferente de g. Por quê? Por exemplo, né, como foi fácil a gente encontrar um número onde está errado, certo? Então, se você calcula f de menos 1, dá menos 1. Né? Isso é diferente de g de menos 1, que é o módulo de menos 1. O módulo, gente, se você não lembra, só para ser bem rapidinho aqui, imagina a reta numérica, você tem os números reais, certo? O módulo da noção de distância em relação à origem, certo? Então, você tem o 0, por exemplo, tem o 1 e tem o menos 1. A distância de menos 1 até 0 é uma unidade. Então, pronto, o módulo de menos 1 é 1. Então, o módulo de 1 também é 1. Essa função, a gente vai ver, ela não é injetora, tá? Mas são diferentes, né? Claro que menos 1 é diferente de 1. Só para você se recordar, né? Isso aqui, então, é uma observação dentro da observação, é que a definição de módulo é o seguinte, olha, o módulo é um número, se esse número for maior ou igual a 0, e é ele com sinal trocado se esse número for negativo, ou seja, o módulo é sempre positivo. Observe que o módulo de menos 1 é menos 1, mais 1. Okay? Como eu falei, o módulo indica a noção de distância. Né? Distância em unidades de menos 1 até 0 é uma unidade, tá bom? Então, com isso, a gente fecha
capítulo 5, que fala sobre funções, tá bom? Mas, como eu falei, não tudo. Fala algumas coisinhas sobre funções pra gente, tá bom? Eu vou deixar, então, a listinha de exercícios para vocês. Eu vou deixar registrado aqui, tá? E deixo lá no Moodle, como fiz bonitinho, que eu acho que fica bom para vocês poderem se orientar, tá? E vou reforçar aqui de novo. Olha, não precisa resolver, né? Não é para resolver, não precisa resolver todos. Faça o máximo que vocês conseguirem, tá bom? Eu sei que tem tempo, tempo complicado, trabalho e tudo mais. Mas é importante que tentem resolver o máximo possível, tá bom? No caso específico, é a página 94, número 164 até 168, tá bom? Então, você que está vendo aqui até o final, então, exercícios. Página 94, números 164 a 168, tá bom? Qual que é a minha recomendação para você que está vendo, então, a gravação agora, né, dessa aula? Eu, na sequência, vou deixar um desses resolvidos para vocês, tá? E qual que é a recomendação? É que vocês pausem o vídeo, depois volta aqui para poder assistir, que assim, é o tempo para você pensar sobre a questão e acompanhar, finalizar a aula. Eu tinha planejado falar sobre função constante, um pouquinho sobre função afim, mas eu acho que eu me alonguei em exemplos, não que não seja importante, né, mas e acaba assim, eu tenho um limite de tempo de aula que eu posso postar para vocês, e para não extrapolar isso, para vocês poderem assistir dentro da aula, eu vou parar na solução dessa questão 167, tá bom? No caso, eu vou fazer 167. E então eu recomendo que vocês pausem, então, pensa sobre essas estratégias da 164 e 168 e volte aqui e acompanhe a questão 67, tá bom? Então, vamos ver, estou printando aqui a questão 67, vamos ver se essas questões sobre igualdade entre funções, se essas funções de fato são iguais, tá bom? Bom, as funções certamente você já pausou o vídeo, pensou um pouquinho, chegou à sua conclusão e agora está aqui, estão tirando a sua dúvida, tá bom? Então, a questão 67 diz o seguinte: as funções f e g, então, dá o domínio A, definidas de A, os números reais, né, x reais, tais que menos 1 menor ou igual a x, menor ou igual a 0, ou x maior que 1, definido em R por f de x igual a raiz de x mais 1, dividido por x ao quadrado menos x, e g de x, a raiz de x mais 1, dividido pela raiz de x ao quadrado menos x. São iguais? Justifica, ok? Para ser iguais, o que tem que acontecer? É que f de x e g de x precisam coincidir para todo x, tá bom? Essa é uma questão, assim, é só para treinar os conceitos básicos, né, de vocês. Então, nós temos a lei de formação, ok? E ele deu o conjunto A, tá bom? E o conjunto da onde está partindo, certo? Então, ele diz que você pode pegar qualquer x que está entre menos 1 e 0, ou qualquer x que é maior do que 1, tá bom? E quer saber se são iguais, tá bom? Observe comigo o seguinte, né? Para que elas sejam iguais, é necessário que f seja igual a g para todo x, tá bom? O que a gente está usando aqui é o seguinte, né? Você está usando simplesmente uma propriedade das raízes, tá bom? Então, sempre que você puder calcular, né, se raiz de A e raiz de B existem, você pode calcular a raiz de A vezes B como sendo a raiz de A vezes a raiz de B, ok? E, além aqui, no caso, então, isso é o item I, por exemplo, né? O item 2i, elas existem, tá bom? Raiz de A e raiz de B existe, e raiz de B é diferente de zero, ou seja, o B é diferente de zero. Então, a raiz de A dividido pela raiz de B é a raiz de A dividido pela raiz de B, tá bom? Bom, trabalho para vocês é verificar que, de fato, né, se eu perguntasse qual é o domínio da função, tá bom? Qual é o domínio da função? Vocês iam ver que o domínio é esse A aqui, tá bom? Qual é o domínio dessa função G? Vocês iam ver que também é o mesmo A. Ok? Então, assim, o exercício para vocês é pensar como achar esse A, tá bom? Eu vou só trabalhar, no caso, da igualdade entre elas mesmo, tá bom? Olha, então, acreditando que o domínio da função f seja esse A, então, assim, deixei o exercício para vocês, tá? Eu não tenho problema em calcular f.
Eventualmente, eu poderia ter um problema para calcular a g, sei lá, vamos supor que pudesse ter um menos 2 aqui, então eu não poderia pôr o x igual a menos 2, então eu já não teria igualdade entre funções, certo? O fato é, eu posso calcular a raiz de x mais 1 quando? Quando o x é maior ou igual a menos 1. Nosso x é maior ou igual a menos 1, tá bom? Eu posso dividir por raiz de x ao quadrado menos x quando o x ao quadrado menos x for maior do que zero e quando for diferente de zero. Então, olha só, observe comigo o seguinte, esse domínio está errado. Aqui é menor estrito. Okay? Menor estrito. Menor estrito. Ok? Então, menor estrito. Para vocês acharem. Por quê? Se eu pudesse pôr x igual a zero, né, gente? Então, eu ia dividir por zero. Então, já nasceu errado. Aqui não é menor ou igual, é só menor, tá bom? Se eu pudesse pôr x igual a zero, ia anular aqui embaixo. Então, eu não poderia calcular a raiz. Uma vez que eu posso sempre calcular a raiz, então a igualdade desejada, né? Você tem x mais 1 menos x, raiz disso, igual a raiz de x mais 1 dividido pela raiz de x ao quadrado menos x, que é a nossa função g. Então, elas são iguais para todos. Conclusão é que a função f é igual à função g, tá bom? Uma observação desse exercício é como, né? Então, como você acharia, né? Vamos fazer para a função f, tá bom? Como que você acharia, né, o domínio da nossa função dado por x mais 1 sobre x ao quadrado menos x, raiz disso, ok? Como você ia achar o domínio, ok? Então, você faz a pergunta. Olha, a minha função envolve extrair a raiz. Para extrair a raiz, gente, então, a primeira condição é o seguinte, né? X mais 1 sobre x ao quadrado menos x precisa ser maior ou igual a zero, certo? E a condição 2 é o seguinte. Dentro aqui a gente está dividindo, certo? Se eu estou dividindo, eu não posso dividir por zero. Então, x ao quadrado menos x não pode ser zero. Então, a gente tem que juntar esses dois para ser... Bom, começar pelo 2, que é mais simples, né? O 2 é o seguinte, x ao quadrado menos x diferente de zero, se eu colocar o x em evidência, é x menos 1, diferente de zero, certo? Para que esse produto, né, para que x vezes x menos 1 fosse zero, né, se fosse zero, então o que deveria acontecer? Ou x ser zero, ou x menos 1 ser zero, isso é, x ser o número 1. Como eu quero diferente de zero, então o nosso x tem que ser diferente de zero e diferente do número 1. Então, o 0 e 1 não está no domínio da nossa função. Está vendo que o x era maior do que 1 aqui mesmo? E aqui o 0 não poderia entrar, né? Agora, vamos mexer com esse outro pedaço para que isso seja maior do que 0, tá bom? Então, mexer na parte 1. E a gente vai fazer para uma revisão disso quando for falar de função afim e função quadrática. Então, eu vou usar seus conhecimentos do ensino médio, fundamental, para poder resolver essa parte 1. Mas a gente vai... x mais 1 dividido por x ao quadrado menos x maior ou igual a zero, tá bom? Então, assim, eu tenho... Vou pegar aquele pedaço, tenho x mais 1 dividido por x, isto maior ou igual a zero. E como que eu posso resolver esse problema? Bom, a ideia aqui é simples, é usar as regrinhas de sinal, no caso, para divisão, certo? E essa divisão aqui vai ser maior ou igual a zero quando ambas forem positivas ou ambas forem negativas, certo? Okay? Então, se eu pego o primeiro pedaço, x mais 1, quando que ele é maior ou igual a zero? Bom, ele é maior ou igual a zero quando o x for maior ou igual a menos 1. E, então, consequentemente, ele é menor do que zero quando o x for menor do que menos 1, ok? E quando que x ao quadrado menos x é maior ou igual a zero? Bom, aqui eu preciso falar um pouquinho sobre funções quadráticas. A gente viu que as raízes, os zeros são, né, 0 ou 1. Se você usa aquela fórmula que por algum motivo você chama de Bhaskara, a gente vai recordar ela, vocês vão ver que as raízes são 0 e 1. A gente vê no finalzinho do ensino fundamental que o gráfico de funções quadráticas são parábolas com cavidade voltada para cima. Então, a gente tem o seguinte esboço para o estudo do sinal da nossa função da seguinte forma, olha só. Tem o eixo x, a parábola com a concavidade voltada para cima, acima do eixo x é mais e abaixo é menos, ok? O que são esses pontos onde corta o eixo x? São exatamente aquelas raízes que a gente encontrou, o menos 1 e o 0, ok? Bom, o que a gente acabou de ver é o seguinte, se o x for maior ou igual a 0, ou se o x for menor ou igual a 1, a função é positiva. Se o x está entre menos 1 e 0, perdão,
O rosa ficou feio, né? De verde, então. Entre menos 1 e 0, então é a parte onde a nossa função é negativa. Ok? Bom, nós queremos maior ou igual a 0, lembrando que está dividindo por 0, né? Dividindo por esse número. Então, na verdade, eu não posso aceitar que seja 0, né? Lembra, o x tem que ser... Está até aqui, né? X é diferente de 0 ou diferente de 1. Então, aquela história da bolinha pintada, da bolinha aberta, a bolinha vai ficar aberta, ok? A bolinha pintada seria se o número pudesse entrar na solução. Então, a bolinha é aberta para a gente. Aí a gente monta um quadro alternativo de solução. Olha, então, para a primeira, para a segunda e a solução das duas em conjunto, ok? Aqui, nessa das duas em conjunto, eu já estou levando em consideração essa. Olha, eu preciso tirar o 0 e preciso tirar o 1, né? Por isso que eu botei bolinha aberta no 0 e no menos 1 não. Então, aqui está trocado, tá certo? Então, no caso, aqui é 0, é em ordem crescente. Aqui é o número 1, não é o menos 1, ok? Menos 1 era o lá de cima, eu botei as coisas, os sinais trocados. Então, pronto. Para este, o menor em ordem crescente é o 0. Então, x tem que ser menor ou igual a 0. Ou maior ou igual a 1 positivo, tá bom? Mas a bolinha está aberta, o argumento é o mesmo, tá? Bom, então, digamos, vou pôr assim, 1 e 2, tá bom? 1, 2, e aqui embaixo vai botar o domínio da nossa função que o livro chamou de A, tá? Bom, agora a gente pega em ordem crescente, tá? Então, menos 1, 0 e 1, tá bom? Mas aqui você poderia ter um menos 5 e um 3. Você ia botar, então, menos 5, menos 1 e 3. Sempre em ordem crescente. São três os números aqui agora, tá? Então, olha, então nós temos os 3 números que apareceram de solução para nós, ok? Que são, então, menos 1, 0 e 1. Observe o seguinte, para os valores maiores ou iguais a menos 1, então eu posso pintar a bolinha no menos 1? A nossa função é positiva, ou nossa expressão é positiva. Para os que são menores, então negativo, certo? Pronto. Agora, comigo. Os que são maiores do que 1, então, para 2, são positivos. Então, maiores do que 1. 1 está ali, bolinha aberta no 1, lembra? Bolinha aberta, ele não pode entrar, positivo. Os que são menores do que 0, a função é positiva. Ok? Entre 0 e 1, a função a expressãozinha é negativa. Okay? Regrinha de sinal, menos dividido por mais, menos. Mais dividido por mais, mais. Mais dividido por menos, menos. Mais dividido por mais, mais. Bom, aqui é o 0, né? Esse resultado aqui é 0. 0 dividido por número é 0 e 0 pode entrar. Aqui eu não posso dividir pelo número 0, senão você teria o denominador 0. Então, bolinha aberta. Bolinha aberta também, ok? E você olha o seu resultado final. Você quer saber onde é positivo ou nulo, certo? Entre menos 1 e 0, maior do que 1. Entre menos 1 e 0, maior do que 1. Então, o domínio da nossa função são os números reais, que estão entre menos 1, podendo ser menos 1, e 0, não podendo ser 0, ou são maiores do que 1. Maiores do que 1, tá bom? Então, estava aqui, certo? Entre 1 e 0, maior do que 1. Assim que o livro chegou lá, tá bom? Esse é o domínio da função, feito num quadro bem simplesinho, tá? Complementando aquela... Aqui é claro que no começo é um erro de digitação apenas, quem revisou ou deixou de revisar, deixou passar batido isso. Não pode entrar o 0, porque, né, nenhuma das duas, você não poderia calcular a função. Esses não são domínios da função. As funções não são definidas em A nesse sentido, tá bom? Se você fizer o mesmo argumento para a função G, gente, esse mesmo quadrinho aqui, você vai chegar no mesmo domínio para G, tá bom? O que eu fiz foi usar a propriedade aqui para resolver bem rápido. É claro, então, a solução do exercício acabava aqui, tá? Ó, nesse pedacinho, tá? Aqui, exclusivamente. O que eu fiz, então, foi completar, né? Explicar de onde saiu aquele domínio, até porque, inclusive, estava definido errado lá no exercício, tá bom? O que vai acontecer, então, no nosso, né? Para poder encerrar a aula hoje, agradecer a vocês. Nosso próximo encontro já será síncrono, ok? Sendo síncrono, eu vou continuar, então, assim, fechei esse capítulo, vou continuar, então, no caso, começar funções afim e só fazer um comentário breve sobre função constante. Recomendo que vocês vejam o vídeo até o final, estudem, tá? E é isso, tá bom? A gente volta a se encontrar agora na semana do dia 6, se eu não me engano, a aula, então, dia 8.
tá? Quase certeza dia 8, olhando aqui no calendário. De fato, então, dia 8. E aí no 5, aí, claro, nessa semana eu já estarei disponível, inclusive, poder fazer algum atendimento e tirar dúvidas, tá bom? Desejo a vocês um bom estudo e sucesso. A gente se encontra em breve. Muito obrigado a todos e até a próxima, viu?